falar um pouco para você a respeito do tema. Você sabe que a prova da UEL é uma prova que respeita uma espinha dorsal. Na verdade, ela é uma prova temática, e a partir desse centro, né, dessa espinha dorsal, você tem as várias disciplinas tentando se encaixar e enquadrar nesse contexto aí. Para mim, a mais fácil de lidar com essa situação é a geografia, por ter essa facilidade de ter a chamada interdisciplinaridade, né? Então, antes de falar a respeito da prova e mapear a prova de geografia, falar um pouco a respeito da minha dica sobre o que pode ser esse grande tema. E todos dizem que tem tudo a ver com o que vem na capa do manual, e especialmente esse ano eu acho que tem tudo a ver mesmo. Eu estive dando uma observada nesse manualzinho, eu estou até dando uma olhada nele aqui no computador, nesse manual, estou observando lá na terceira página, né? E aí eu vejo ali um desenho muito curioso. Eu vejo a peroba no centro, eu vejo ali várias espécies de animais, de vegetais, né? Eu vejo ali a presença de pássaros, né? Em especial a gralha azul. Isso aí é um indicativo muito grande de que possa cair alguma coisa sobre a fauna e flora do estado do Paraná, né? Até porque você sabe o papel da gralha azul na semeadura das próprias araucárias. Então você tem que ficar atento quanto a isso aí. Mas o que mais me chamou a atenção foi na leitura do texto que segue essa imagem, né? Você vê ali, por exemplo, no primeiro parágrafo que diz assim: os elementos principais do cartaz formados por ilustrações científicas datadas do século XIX e XX remetem à riqueza da flora e da fauna presentes na universidade, na região de Londrina, no Paraná. Eles estão focando, gente, tá na cara que eles vão perguntar a vegetação, sabe? Então, naquela aulinha que nós tivemos a semana passada sobre Paraná, se você puder revisar lá naquela apostila que eu deixei para vocês, os tipos de vegetações, sabe? Entendendo que não é tudo mata das araucárias, e que na verdade nós temos aí uma diversidade de formações florísticas muito interessantes, né? E fica muito claro isso na própria imagem, no próprio texto, eles dizem isso, né? Então tem que entender que nós temos aqui mata de galeria, né? Uma mata subtropical, a própria mata das araucárias, os campos, a mata atlântica. Então a minha dica é essa, né? Que você faça essa revisão, muito propício que você tenha o aspecto físico dentro da geografia do Paraná caindo dentro desse vestibular. O tema está propondo isso. O segundo parágrafo também me chama a atenção. Na verdade, não é nem o segundo, mas o terceiro dessa parte do manual, que diz assim, ó: além disso, um dos conceitos chaves para a elaboração do projeto traduz-se na valorização da diversidade encontrada na universidade, não presente só por meio da natureza, que eles haviam citado lá em cima no primeiro parágrafo, né? Mas também acerca do seu público-alvo, né? A cada ano, por meio do processo seletivo do vestibular da UEL, a própria UEL abre as suas portas para pessoas de diferentes etnias, gêneros, idade e crenças, possibilitando aos seus alunos uma valiosa troca de aprendizados. Gente, ele está dizendo aqui, ó, muito provavelmente você pode ter, dentro daquela questão que envolve a demografia, eles trabalhando essa coisa do próprio indígena, do negro, essas questões que envolvem a formação, a composição do grupo étnico paranaense, por que não, em especial no norte do Paraná, e a clientela que a UEL propriamente vai receber a partir do ano que vem com as aprovações. Então eu vejo assim, a geografia vai ser dominante. Tá? Então, se fosse para classificar assim, a espinha dorsal, depois que ela estiver pronta, sem ver a prova, eu diria que seria essa questão da biodiversidade, entendeu? Envolvendo a questão da biogeografia, fauna e flora, e a composição do quadro étnico e migratório no estado do Paraná. Então, essa sugestão. Mas, via de regra, o que eu queria falar para você? Eu queria mapear a prova, né? Essa primeira parte do vídeo, uma parte mais de comentários, depois eu faço uma revisão dos vários assuntos que são pertinentes, mas ao longo dos anos, mapeando a prova da UEL, padrão, nós temos ali por baixo, sempre, 8 questões de geografia. Então eles vão fazer o que? Eles vão dividir essas 8 questões em 4 questões físicas e 4 questões humanas. Tá? Então, como é essa divisão e o que pode cair, né? Então, nas 4 questões humanas, você pode
você pode ter uma questão de cartografia, sempre cai, vai ter uma de cartografia envolvendo astronomia, depois eu vou fazer uma revisãozinha para vocês, mas envolvendo também essa questão da geodésia e a própria cartografia, vai ter, porque é competência lá no manual, eles querem saber se você sabe fazer leitura de mapas, gráficos e tabelas. Segunda questão que é sempre presente é a questãozinha que envolve a geologia. Gostam muito de pegar terremotos, alguns adventos geológicos para poder buscar de você o conhecimento, né? Já que falam tanto da fauna e flora, e por que não a própria terra roxa, né? Que seria aí oriunda a partir do próprio basalto. Terceira questão, eu estou presumindo que, como é essa parte de biodiversidade, eles podem cobrar geografia física do Paraná. Você sabe que a UEL vai alegar 20% das suas questões de história e geografia dentro do contexto do Paraná. Isso é lei, eles vão fazer isso. Então, presumindo que eles vão seguir essa tendência, nós já temos 3 questões da parte física, certo? Falta mais uma. E a gente tem muita coisa para cobrar. A gente não, eles, né? Então, eles vão ter clima, hidro e fito. Então, para eles não queimarem o cartucho nessas 3 questões, o que eles fazem todo ano? Eles condensam essas áreas físicas no contexto dos domínios morfoclimáticos. Eles cobram as Isabsábia. Aliás, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês resolverem aí, né, com o próprio gabarito, você dá uma estudadinha ali, bastante pertinente, tem muito assunto sobre os domínios, né? Então, nós fechamos essa parte humana, né, física, com 4 questões. A parte humana, existe os clássicos, né? Urbanização é presente, pode cair, se quiserem pensar alguma coisa sobre essa questão aí de gênero, né? Sexo masculino, feminino, pirâmide etária, pode cobrar alguma coisa do estado do Paraná, né? A própria questão da idade, fazer uma análise aí dessa divisão entre jovens, adultos e idosos. Então, demografia pode aparecer, né? A gente pode ter essa questão aí que envolve urbanização, a gente vai fazer uma revisãozinha, pode cair também alguma coisa em torno de questões agrárias, né? Indústria é bastante pertinente, geopolítica, por que não, né? E o meio ambiente, né, gente? Eles estão dando a dica aí, você está vendo, está falando de paisagem florística, está falando de fauna e flora, com certeza podem perguntar alguma coisa sobre unidade de conservação, né? Com certeza pode estar buscando de você a noção das convenções, protocolos, né? Então é interessante você estar mais ou menos nesse caminho. Muito em cima da hora fica difícil a gente sugerir alguma coisa mais específica, mas o que dá para você fazer é dar uma folheada no seu livro sem muita preocupação em ler, mas tentar olhar muito mapa, gráfico, tabela, imagem, para facilitar a sua vida, tá? Então, minha sugestão é essa aí, que você, né, entenda que é bem sugestivo aí essa parte aí da imagem, e que você vai ter 4 questões físicas, né, e 4 questões humanas. Então eu vou passar por uma sequência de slides, e lá na sequência de slides a gente vai ver certinho como é que a coisa pode acontecer lá quando nós pensamos no vestibular da UEL, tá? Então vamos passar a observar o slide e ver certinho como é que nós temos esses conteúdos, tá bom? Então vamos lá, moçada, vamos fazer a nossa revisãozinha aí para essa primeira fase da UEL. Importante, não pode perder uma questão por causa de geografia, não é verdade? Então, você tem aí, né, a primeira página, vamos passar para a nossa segunda paginazinha, onde a gente vai estar observando aí praticamente as informações pertinentes para a nossa revisão, tá? Geografia física, você está vendo ali em azul destacado, geodésia e cartografia, tá? Então, quando se fala em geodésia e cartografia, são aqueles assuntos que envolvem o universo e tal. Então, aquela coisa de galáxia, Big Bang, né, o que é um planeta, o que é uma estrela, galáxia, e cara, esquece isso aí os caras não vêm mexendo muito. A gente não pode descartar, mas não está sendo mais comum isso aí, sabe? Então, o que eles poderiam estar cobrando a respeito sobre esse assunto, né? Na verdade, os movimentos do planeta Terra, né? Então tem que ficar atento aí à questão da rotação, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ficar bem atento com essas coisas básicas, né? A inclinação do eixo, né, dias e noites, o próprio movimento de translação, solstício, equinócio, né, entender aí a desigual distribuição da radiação solar ao longo do ano, as datinhas, onde vai ser verão, onde vai ser inverno. Isso aí eu acho que é pertinente você estar atento, tá?
Ainda nesse assunto que envolve geodésia e a própria cartografia, a questão dos fusos horários, sabe? Tem que ficar esperto aí com essa questão que envolve os 24 fusos com 15 graus cada um deles no Brasil, na verdade. De repente você tem aí essa coisa aí dos 4 fusos, né? O primeiro fuso menos 2 horas, o segundo fuso menos 3, 4, terceiro fuso menos 4, o quarto fuso menos 5 horas. Então é importante você estar atento, dar uma revisada nisso aí, entendendo que o estado do Paraná está no segundo fuso, né? Brasileiro, menos 3 horas, horário oficial do Brasil e tal. Coordenadas geográficas, né? Paralelo meridiano, saber estabelecer esse X e Y, né? Noções de posicionamento, entender lá os pontos cardeais, essa introduçãozinha básica aí. Se não aparecer uma questão específica, você vai usar muito isso para poder resolver os exercícios sobre a geografia, né? Cartografia, o que a gente poderia pensar? Você está observando aí, né? Você poderia, primeira coisa, antes de mais nada, entender que para fazer um mapa você precisa de 3 elementos, né? Que são as projeções, escalas e legendas. Nas projeções são 3. A gente vai ter ali a projeção cilíndrica, cônica e azimutal, né? A cilíndrica sempre aparece, os 2 exemplos clássicos da cilíndrica, né? Que apresentam os paralelos e meridianos formando ângulos de 90 graus. É a de Mercator, né? Projeção eurocêntrica, grandes navegações, uma projeção conforme, distorce a área e conserva a forma. Então, de repente, fica atento quanto a isso aí. A projeção de Peters, né? O Peters, a equivalente, né? Destaca o mundo subdesenvolvido, então ela vai distorcer a forma e conservar a área. Então, fique bem atento aí que isso aí é bem pertinente. Podemos também pensar na questão que envolve a escala, né? Entender a diferença de uma escala gráfica e numérica, escala grande, pequena, essa coisa aí deles falarem, né, regionalmente, que eu estava explicando para vocês lá, podem pedir, de repente pedir alguma coisa em torno, né, da região de Londrina, fiquem atentos quanto a isso, a gente não sabe, mas vale a pena entender e saber fazer os cálculos, né, gente? É muito simples, né? Cálculo com escala, né? Entender sempre que quando você transforma de quilômetro para centímetro são 5 zeros e regrinha de 3 simples, né? Isso aí vocês tiram de letra aí. Então, cartografia é importante estar atento na parte física, eu disse para você, é uma questão. Segundo tema, você observa aí, né? Segundo tema é o tema que vai envolver praticamente o relevo. Para entender relevo, primeiro a geologia, as camadas da Terra, divisão das camadas segundo a visão química e física, mas basicamente crosta, manto, núcleo, entender os tipos de rocha, rocha magmática, ígnea intrusiva, extrusiva, metamórfica, sedimentar, cristalina, né? Entender a coluna geológica do tempo, né? Pertinente isso, desde lá do Arqueozoico, passando pelo Proterozoico, né? O Paleo, Mesoceno. Tá bem atento a essa questão, a teoria da deriva continental, teoria das placas tectônicas, saber mais ou menos onde estão essas placas, percebe? Saber aí que a geomorfologia vai estudar as formas, que as formas superficiais derivam da ação dos agentes internos e externos. Nos agentes internos nós temos os sismos, os vulcanismos e os tectonismos. Os vulcanismos, muita atenção para o Círculo do Fogo do Pacífico. Quando a gente pensar na questão dos terremotos, sempre aquela questãozinha do epicentro e hipocentro, né? Hipo lá embaixo, epicentro na superfície. E o pulo do gato é o tectonismo, né? Dividido entre 2 movimentos, que eu sempre digo para vocês, epirogenéticos, que são verticais, e orogenéticos, né? Não se esquecendo aí que esses movimentos eles podem criar dobramentos, falhamentos e por aí vai, né? Mas o que vão encher o saco de vocês é sobre a orogênese, né? Porque a partir do movimento orogenético horizontal que nós vamos ter algumas formas curiosas aí. Nas zonas de subducção, encontro de 2 placas, uma desce, outra sobe. O exemplo clássico disso é a Cordilheira dos Andes. Zonas de colisão, 2 placas se chocam e sobem, aí nesse exemplo aí, a placa eurasiana e a placa indiana, formando a Cordilheira do Himalaia. Zonas de convergência, elas se chocam. E as zonas de divergência, ao invés de se chocar, elas vão se separar. O exemplo clássico disso é a separação da América do Sul e a África, na dorsal meso-oceânica atlântica. E as regiões onde você tem o transformante, né? Uma placa desliza do ladinho da outra,
E aí, no caso, a falha de San Andreas, né? De repente podem estar perguntando isso aí. Mas, vias de regra, você tem que entender também aí os agentes externos, né? Esses agentes que nós temos aqui para o lado de fora e que ajudam a modelar. Não se esquecendo que você vai ter o intemperismo, um agente importante, que é o processo que desagrega as rochas. E entre esses agentes a gente pode pensar, por exemplo, na água da chuva, dos rios, né, do gelo, fazendo as falésias, os fiordes, né, a abrasão marinha promovendo a formação das falésias. Muita atenção isso aí, os caras podem cobrar. E o suprassumo é isso que você está vendo aí, né? Uma vez que entendeu tudo isso, as províncias geológicas, o que é escudo, o dobramento, uma bacia sedimentar, os caras podem tocar na questão que envolve, né, as classificações de relievo. Então, os três você conhece, a de Haroldo de Azevedo, Aziz Abissab e Jurandir L.S. Rosa. Então, eu dou uma dica para você dar uma olhada nesse mapa aí. Tá vendo a setinha? Ó, tá vendo? Ó, número 3. 3 são os planaltos chapados da Bacia do Paraná. 21, né, depressão periférica da borda leste. O 7 é o Planalto Atlântico aí. Então, já que está bem sugestivo o lance do Paraná, dá uma revisada, dá uma olhada nisso aí, tá bom? Então é importante você estar atento aí quanto a essa questão, né? Vamos avançar aí e pensar um pouquinho na questão que envolve hidrografia, né? Hidrografia, mais água salgada do que doce, a doce a porcentagem é pequena, a água congelada e subterrânea sobra apenas 1%, tem que entender do ciclo hidrológico, né? A evaporação, condensação, precipitação, infiltração, percolação, sublimação, entender algumas características do rio, o que é um rio exorreico, endorreico, arreico, uma foz mista, uma foz em delta, estuário, o que é um meandro, um interflúvio, né? Entender essas questões que envolvem aí a montante, jusante, como define a margem esquerda e direita, saber ler o perfil de um topográfico de um rio, alguns rios a nível de mundo, sabe, por continente, mas o grande foco mesmo é a nível de Brasil, o uso das águas a nível de Brasil. As bacias hidrográficas do Brasil simples, né? Dá uma olhadinha, a setinha, ó, tá? Você tem o número 1, bacia do Amazonas, o 2, bacia do Paraná, o 3, Tocantins, Araguaia, o 5 junto com o 2 e o 6 forma lá embaixo a bacia do Plata, né? O 5 é o Paraguai, 2 Paraná e o 6 é o Uruguai. Aí o secundário do norte e nordeste, né? Do leste, sul e do sudeste e sul, né? Entender algumas características que vão desde quem é a que tem a maior potencial hidroenergético, maior potencial instalado, maior bacia totalmente em território nacional, né? Então, dá uma revisada que isso aí é pertinente, tá, pessoal? Com relação ao clima, né, rapidinho, só para você relembrar isso comigo, a camada da atmosfera, a diferença de tempo e clima, tem que saber um pouquinho sobre os elementos climáticos, temperatura, umidade, precipitação e pressão, saber que esses elementos variam de acordo com altitude, latitude, massas de ar, correntes marítimas, né, maritimidade, continentalidade, atenção quanto a isso, entender mais ou menos os climas a nível de mundo, mas o grande foco é Brasil. Você está vendo no mapinha, temos aí alguns tipos de clima equatorial, tropical, semiárido, tropical litorâneo, altitude subtropical. Gosto muito da classificação de Köppen, já trabalhei isso com vocês, se puder revisar o material que eu deixei com vocês lá, tá? Aqui nós vamos ter o AF e AW, entendeu? Aqui AW, AF pode aparecer também, AF aqui na pontinha, BSH, né? CWA, CWB, CFA, CFB. Essa é a classificação de Köppen. Já vi em primeira fase na UEL. De repente podem perguntar isso para você, tá? Do ponto de vista da biogeografia, importante nós entendermos as características dos vegetais, segundo o porte, a arbórea, arbustiva, herbácea, né? Segundo tipo de diversidade homogênea e heterogênea, tipo de umidade, né? Xerófila, hidrófila, tipo de folha, acicofoliada, perennifólia, latifoliada, né? Caduca. Fiquem atentos quanto a isso, que são termos que podem te ajudar a identificar as paisagens florísticas no Brasil, né? Então, fique atento quanto a isso aí, né? Então, no mapinha você tem aí a classificação de vegetação no Brasil. É bom saber mundo também,
né, essa divisão, mas o Brasil eu acredito ser mais importante. Então, você tem aí a Mata Amazônica, Mata dos Cocais, Mata das Araucárias e Mata Atlântica, certo? Lembrando-se que praticamente todas essas paisagens no Brasil foram destruídas, né? Então você tem aí o domínio arbustivo, caatinga, cerrado e pantanal. Sobra para nós aqui os campos e a vegetação halófila no litoral, né? Então, como eu disse para você, eu acho que eles não vão ficar perdendo muito tempo com isso não. Eles vão direto no próximo aí, ó, que é o domínio, né? Então você pegar aí e dar uma olhada, mapinha do domínio, né? Domínio amazônico, a setinha. Domínio amazônico, caatinga, cerrado, mares de morros, Mata das Araucárias, e aqui embaixo a gente tem praticamente aí as pradarias, né? Entender o quadro físico, clima equatorial, aqui ó, no domínio amazônico equatorial, entender o rio Amazonas, entender a floresta amazônica, saber aí certinho os planaltos residuais norte e sul amazônicos, entender bonitinho aí as depressões e tal. Para cada uma dessas regiões tem que entender não só o aspecto físico, mas também entender o aspecto que levou à degradação, os impactos ambientais, tá? Então a gente teve essa matéria, você é capaz de estar fazendo essa revisão e revendo isso aí. Isso aqui é bem comum, viu? Isso aqui vai cair, eu coloco a mão no fogo sobre esse tema aí, tá? Então, só para comentar mais, a gente fazer um fechamento bacana, né? Caatinga aqui, ó, vegetação xerófila, Rio São Francisco, entender o clima semiárido, Planalto do Parnaíba, Borborema, Atlântico Leste-Sudeste, impactos pela produção da cana, né? Cana-de-açúcar, depois pecuária no interior, desertificação na região e vai embora. Cerrado, Rio Tocantins, Araguaia, Rio Paraná, clima tropical, verão chuvoso, inverno seco. Entender que o cerrado é formado por vegetações de médio porte, que cai a folha de uma vez ao ano devido ao clima tropical, desaparecendo isso aqui tudo por conta do avanço da agricultura mecanizada de soja, mares de morros, ou morros na forma de meia laranja, planalto chapada do Atlântico Leste-Sudeste, rios de bacias secundárias em direção ao Oceano Atlântico, clima tropical de altitude, bastante impactado por conta de economias como cana-de-açúcar, o ouro, quem sabe mais tarde até uma industrialização, urbanização, né, deslizamento, mas o que é marcante aí são os morros na forma mamelonar e também na forma de meia laranja, né? Mata das Araucárias vai cair, eu tô falando, você entendeu? Tenho certeza que os caras vão cobrar isso aí, fiquem atentos, entendeu? A gente desenhou o mapa lá, você tem na apostila, entendeu? É extremamente importante você estar atento quanto a isso aí, tá? Então, Mata das Araucárias, clima subtropical, bacia do Rio Paraná, podemos pensar aqui também no Planalto Meridional, o Planalto e Chapada da Bacia do Paraná, as pradarias, impactos por agropecuária, aí a região da pradaria aqui, ó, Planalto Rio-Grandense, você vai encontrar, entre outras coisas, aqui o Rio Uruguai, clima subtropical, né, arenização na região, enfim. Ó, tô falando para você, hein? 4, geografia física, certeza que vai cair. Importante você entender o mapinha da vegetação. Então eu vou ver se eu consigo colar aqui para você. Eu vou dar um ESC aqui, e aí eu vou procurar aqui no meu computador o Paraná, pra gente poder fazer essa revisãozinha aí bacana para vocês, tá? Então vamos por aqui, ó, o EL, vamos ver se aparece o EL, né, Paraná 2015. Deixa eu ver se eu tenho isso aí, ó lá, ó, tá? Vamos do slide atual, tá vendo? Atenção, tá? Mata litorânea, mata atlântica, mata subtropical, cerrado, campos limpos, e no curso dos rios que a gente viu, ó, mata tropical, peroba, jacarandá, em meio ela pode aparecer a araucária, mas em menor incidência, foi tudo devastado por uma economia agropecuária, né? Ó, onde vai? Mata de galeria, ó, Rio Iguaçu, Piquiri, Ivaí, Bacia do Paranapanema, ó, era a vegetação da nossa região, né? A gente tinha várias espécies aqui, ó, cutia, paca, onça, macaco, ofídeos,
né, codorna, jacutinga, existe um monte de seres vivos aqui que acabaram desaparecendo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora passar para a parte humana da geografia e comentar alguns temas sugestivos lá para você poder fazer a sua provinha, tá? Não se esqueça que eu vou deixar um conjunto de exercícios para você estudar, tá bom? Então vamos lá, vamos para a geografia humana. Então vamos lá, galera, vamos continuar fazendo nossa revisão aqui, lembrando que a gente tem mais 4 questões da parte humana que pode ser cobrada no vestibular da UEL de Geografia, tá? Então vamos começar com o teminha que você está vendo em azul aí, demografia, ciência que busca descrever os povos, né? Vários assuntos nós tratamos, um assunto pertinente ao crescimento vegetativo, que é estabelecido através da relação entre a taxa de natalidade e mortalidade. Entender que no mundo nós tivemos um baby boom, né, devido à queda da taxa de mortalidade e a presença de altas taxas de natalidade, né? Aí algumas teorias tentam explicar isso, como a teoria de Malthus, a neomalthusiana, a reformista vai entrar em confronto com a neomalthusiana. É bom saber isso aí, ficar bem atento à teoria da transição demográfica, que explica as 4 etapas, né? A primeira etapa com altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade, depois uma queda da taxa de mortalidade e manutenção das altas taxas de natalidade, onde ocorre a explosão. Na terceira começa a diminuir, né? As duas taxas vão se igualar no fim desse terceiro ciclo, fazendo com que ocorra um aumento de pessoas adultas, até chegar numa 4ª etapa, onde a grande maioria das pessoas são pessoas idosas, né? Ficar atento quanto a isso, entender as pirâmides etárias, que são gráficos que vão identificar isso, né? Então, base larga, corpo, topo estreito, seria de país subdesenvolvido. Quando a coisa é invertida, é país desenvolvido. Subdesenvolvido é quando a base é larga. Atento quanto a isso. A distribuição da PEA, né? Da população economicamente ativa por setores de atividade, entender a evolução do Brasil. E foco, né, gente? Os caras podem perguntar isso. No caso desse assunto ainda entra as questões dos fluxos migratórios, né? Que a gente tem muita coisa acontecendo a nível de mundo. Então você pode ter alguma coisa sendo cobrada lá na região dos imigrantes saindo da Síria e também da África, indo para a Europa pelo mar Mediterrâneo. A própria entrada de imigrantes no Brasil, aí de repente contribuindo para esse mosaico étnico que nós temos, né? Do negro, branco, misturando com o índio, pode cair, eles estão falando isso no manual, tem que ficar atento quanto a isso. Saber IDH, né, IPH, o índice de Gini, saber analisar esses dados aí seria importante, vocês tinham que ficarem atentos quanto a isso, tá? Outro assunto é a urbanização, né? É a urbanização, entender o que são fenômenos urbanos, conurbação, o que é uma metrópole, uma megacidade, né, uma megalópole, uma cidade global, a hierarquia da rede urbana, entender esse processo todo, que no Brasil esse processo de urbanização ele acontece a partir dos anos 50, 30, 40, 50 já é o auge da coisa, né? Então o estado do Paraná segue essa tendência também, recebendo muitos povos de outros países de dentro do próprio Brasil, de repente podem cobrar alguma coisa disso lá no vestibular. Problemas sociais urbanos, a questão da mobilidade, a questão do desemprego, da violência, das favelas, problema do lixo, aterro sanitário, problema da poluição das águas por efluentes domésticos e industriais, problema que envolve a atmosfera, chuva ácida, ilha de calor, inversão térmica, né? Tá atento à questão do aquecimento global, efeito estufa. Tem que ficar atento quanto a isso aí. Pode cair pertinente, tá? Sempre, se tiver como encaixar, eles vão colocar isso aí, tá? Questões agrárias, eu sugiro que vocês entendam que é uma agricultura de intensiva e extensiva, plantation, uma empresa agrícola, uma agricultura familiar, entendeu? Entender como isso se procede a nível de mundo e entender Brasil, né, gente? Aí não tem jeito mesmo, entender, por exemplo, aí que no Brasil nós temos um problema muito sério que envolve a questão da estrutura fundiária, poucas pessoas com grandes extensões de terra, né? Entender aí os movimentos sociais que defendem os seus interesses nesse jogo, nessa queda de braço
da questão da segurança alimentar e da defesa do direito à propriedade, tem que estar atento quanto a isso, né? E saber também os problemas ambientais, né? O agrotóxico, a lixiviação, a laterização, a arenização, a salinização seria também um tema aí bem pertinente, né? O próprio desmatamento já entra nesse universo, e aí aquela peroba cortada, sei lá, agricultura no estado do Paraná, podem pedir isso aí também, tá? Então são grandes temas que não tem como fugir, acabam pedindo isso. Industrialização, as revoluções, quem se industrializou antes, depois, tem de alguma indústria no mundo, né? Tipo Manufacturing Belt, Vale do Silício, essas coisas assim, e focar Brasil, né, gente? Getúlio Vargas, substituição de importações, primeira abertura JK, militares mantiveram, Fernando Henrique Cardoso faz a segunda abertura, e aí você tem a descentralização industrial e a guerra fiscal, né? Então tem que estar bem atento aí a essa coisa da industrialização por região, no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Parece-me que Paraná também, se de repente puder ver lá na apostila, te ajuda bastante, tá? Outro grande tema é globalização, né? Mundo globalizado, entender o que é globalização, processo de mundialização da cultura, economia, costumes, entender que isso aí é paradoxal, ao mesmo tempo que alcança algumas regiões, você tem segregação, entender que alguns pensadores trabalham com essa ideia, né? Harvey, Milton Santos, o próprio McLuhan, né? São pessoas que pensam essa coisa da aldeia global, entender que a globalização ela é precedida de neoliberalismo, é precedida de economia global, uma reestruturação produtiva, uma readequação da mão de obra. Tem que estar atento à questão da influência do Estado, né? Para fazer as coisas funcionarem, tem que ficar esperto quanto a isso aí. Podem perder globalização, sim, então se você pudesse ficar esperto aí, por favor, tá? Você tem um mapinha que mostra aí os blocos de domínio, nível de mundo, tá? Geopolítica, eu não acredito mais naqueles conteúdos, né? Que eram tradicionais, Guerra Fria, nova ordem pode aparecer, as principais tensões e conflitos pós-queda das Torres Gêmeas, né? A guerra do Iraque, tem que ficar atento para essas coisas aí, a questão do surgimento do Estado Islâmico, são temas pertinentes aí, se você pudesse ficar atento, vale a pena, tá? Essa questão da migração entra nesse contexto também, por aí vai. Aí questões ambientais, para a gente já ir para a reta final dessa parte, quero falar um pouquinho sobre a atualidade para você, o que eu acho que, né, veio assim nos últimos 2 anos acontecendo, e para você ficar mais ou menos atento e sugerir, porque daí você dá uma lida aí, dá uma fuçada na internet, se você tiver um tempinho, tá? Questões ambientais, aí a gente tem um mapinha que mostra para você os hotspots, né, que são as regiões de grande diversidade a nível de mundo. A minha ideia é que, pela questão da biodiversidade do manual Fauna e Flora, se explore bastante isso. Entender as convenções, cada 10 anos nós tivemos convenções, começou em Estocolmo, depois Nairobi, depois nós tivemos em Estocolmo, Nairobi, tivemos Rio, tivemos em Joanesburgo, depois Rio mais 20. E aí a minha dica que eu dou é vocês buscarem tentar entender que nessas convenções desenvolveram protocolos, Kyoto, Montreal e o Cartagena, e entender também as agendas, sabe? Aquelas agendas são importantes, Agenda 21 e uma nova é a Agenda 2030, uma agenda que criaram no ano passado lá na reunião da França, e lá eles estipularam 17 metas, sabe? Diminuição da fome, desenvolvimento sustentável, proteção à mulher, umas coisas assim, entendeu? Que de repente os caras podem ir por esse viés. A nível de Brasil, sistemas de unidade de conservação, 2 modelos, proteção integral e uso sustentável, e ficar atento, né? Cai alguma coisa na nossa região aqui, no Paraná, na região norte, tem uma unidade, é a Matos Godoy ali, né? De repente podem perguntar alguma coisa sobre isso aí, a gente não sabe o que tem na prova, mas via de regra a parte humana é essa, se eles conseguirem encaixar, entendeu? Essas questões que eu passei para você na área de humanas, você vai encontrar, com certeza, você não vai ter dificuldade de ver isso aí, tranquilo? Então nós vamos passar agora a fazer um breve comentário e mostrar alguns temas
de atualidades que de repente pode estar sendo cobrado até como tema de redação. Não sei, tá? Eu vou sugerir, aí você vê o que você faz nos seus estudos aí, tá bom? Então vamos passar a ver essa parte aí de atualidades. 3, 2, 1. Então é isso aí, galera. Vamos fazer aqui a descrição de alguns temas que nós trabalhamos ao longo dos últimos 2 anos, 2015 e 2016, na disciplina de atualidades lá no ensino médio. Você que está no cursinho, se interessar por isso aí, não corre atrás na internet, porque esses são temas que nós vimos lá e achamos pertinente, tá? Então lá no comecinho de 2015 nós comentamos um pouco sobre a questão da atuação do Estado Islâmico, foi bem na época que aconteceu, né, o atentado em Charlie Hebdo, tá? Outro tema que nós trabalhamos bastante foi a questão da corrupção a nível de Brasil, né? Era a época que, falando muito sobre Petrolão, aquela coisa da corrupção, Dilma, então é importante vocês estarem atentos quanto a isso, tá? Outro tema que nós trabalhamos aí foi basicamente aí os direitos trabalhistas, né? Então, naquela época, o governo do PT tentava aprovar já leis que iriam afetar, né, a questão econômica, mas os caras fizeram impeachment e eles estão fazendo isso agora, né? Então, um texto bacana para vocês lerem aí, tá? Número 4, nós vamos ter a questão da pena de morte. Não sei se vocês lembram daqueles brasileiros que morreram na Indonésia, gerou muita polêmica, né? Uma questão, inclusive, entre o Brasil e a Indonésia. Vale a pena estar lendo um pouco sobre isso, né? Aí o número 6 é sobre o Nepal. Aconteceu lá um terremoto de dimensões catastróficas. Um tema de repente pode ser abordado lá na própria UEL, tá bom? Vamos pegar aqui o número 6. 6 a gente falou um pouquinho sobre o projeto de lei da terceirização, né? Terceirização a nível de Brasil, os caras tentando flexibilizar a mão de obra. Podem perguntar para você um pouco a respeito disso, né? 6, vamos para o 7. O 7 a gente tem a questão da dengue, trabalhamos a questão da dengue, que sempre vai e vem, né? Aí temos aí o número 8. Número 8 nós falamos sobre a transcontinental que está sendo construída com o Brasil, parceria do Brasil com a China, que vai atravessar todo o continente sul-americano, né? Bem pertinente isso. Vamos ver se a gente acha o 9. O 9 aqui, ó. O 9 a gente falou um pouquinho sobre a questão da fome, sempre pedem alguma coisa sobre a segurança alimentar, né? 9. O 10, trabalhamos a questão do ensino religioso, polêmica o ano passado, como deve ser esse ensino religioso nas escolas. Podem perguntar algo para você. E as tensões na América do Sul, a questão da fronteira lá da Venezuela, Colômbia, os venezuelanos atravessando a fronteira em direção à Colômbia, seria um tema também bem pertinente, tá? Aí deixa eu ver aqui o número 12, ó. O número 12 foi uma avaliaçãozinha, relaxa. Vamos para o ano de 2016, começamos um ano falando sobre a tragédia em Mariana, né? Já caiu na UEL no ano passado, inclusive, né? Número 2, a gente falou sobre o Zika, fizemos até uma sabatina que fala um pouco sobre a questão do Zika vírus, né? Vocês já viram que caiu bastante isso aí. Aí temos a questão das eleições dos Estados Unidos, quem são os republicanos, democratas, estudamos um pouco sobre isso, né? A questão sobre o desaparecimento das abelhas, né? Por que elas desaparecem, quais as consequências disso, seria interessante vocês estarem atentos, né? Aí falamos sobre a poluição no Pacífico, lixão lá boiando. Pensamos um pouco sobre a questão que envolve o impeachment, né? O que iria acontecer depois a Dilma foi afastada mesmo de verdade, né? Aí o 7, ó, 100 anos de samba, essas efemérides, os caras sempre perguntam alguma coisa, sabe? No Brasil. A gente tá ali com 100 anos, são o número 7, né? Número 8, 2016. Né, Chernobyl, me fala aí, 30 anos de Chernobyl, importante a gente estar atento, vai que cobram alguma coisa sobre isso aí, dá uma pesquisada. 8, vamos para o 9, vamos ver se tem 9 aqui para baixo, temos o 9 sobre a saída do Reino Unido, da União Europeia. 9, vamos ver se tem mais. O 10, cultura do estupro, né, aqueles casos que nós vimos
na imprensa, podem perguntar sua opinião sobre esse assunto, né? Número 11, Guerra do Contestado, mais sugestivo que isso, impossível, envolve o estado do Paraná. E a última que nós estudamos aí de fato, deixa eu achar aqui o número 12, só tenho ele aqui em algum lugar, não tenho o número 12, acho que foi basicamente isso aí, né? Mas enfim, tá, galera? Então, pensando um pouquinho aqui, dá uma olhadinha no Sardinha. Nós estamos finalizando nossa revisão. Espero que eu tenha contribuído, né, com a maior humildade do mundo, ajudado você a entender um pouco mais a fundo a prova de vestibular da UEL que você vai fazer todo domingo. A dica é não comer coisa pesada no dia anterior, dormir bem, bastante água, força, fé. Como eu disse para vocês, já profetizei muito a aprovação de vocês. Eu sei que eu não tenho muito peso numa segunda fase, mas eu queria estar cumprindo com vocês mesmo. Aí a gente teve o ano todo junto. Eu acho que essa hora não podia faltar a cerejinha em cima do bolo, né? A gente preparou tanto e não ter esse momento aí fica complicado. Eu não me senti bem e me senti assim, né? Não vou nem dizer obrigação, nem forçado, mas é aquela coisa assim de relação aluno-professor mesmo. Eu te dar essa passar essa confiança e te deixar tranquilo. Então, não vou desejar boa prova, boa sorte. Sorte é para paraquedista, para vocês é boa prova, porque vocês estão preparados, estudaram, foram testados a todo momento. É só chegar lá e garantir as questões para você para uma segunda fase, tá? Deus abençoe vocês, sucesso. Vou deixar lá a listinha de exercício e espero que vocês estejam desempenhem bem nessa prova aí, tá? Beijão do Sardes, até mais.